E aí, trabalhador, como é que você tá? Tudo bem com todos vocês aí? Cleiton Lima aqui no canal Investe mais uma vez. Hoje quero falar de um tema, na verdade é uma polêmica, uma certa polêmica, né? A ideia hoje é falar de trader e holder. São dois personagens aí do mercado financeiro que têm uma importância muito significativa, né? E existe polêmica por quê, né? A gente acompanha muito influenciador, muito pessoal que está no mercado financeiro e existe aí debates, né, a respeito do que se fazer dentro do mercado financeiro, e o trader, ele geralmente sofre muito preconceito, né, sofre muito ataque, né, muita gente defende uma ideia de que ser trader é garantia de perder dinheiro. Será mesmo que é isso? Eu não quero aqui gerar um juízo de valor e dizer que sim ou que não. Mas vamos tentar abrir aí um leque, abrir um espaço e conhecer cada uma dessas atividades, né? Então, começando a falar do trader, a palavra trader, ela vem do inglês e ela tem um significado como sendo comerciante. Então, uma pessoa que comercializa, né? Então, o trader no mercado financeiro, ele está ali para comercializar. E comercializar é o quê? Comprar e vender. Então ele vai comprar o ativo financeiro, vamos colocar aqui mercado de ações, ele vai comprar uma ação, ou ele vai no mercado de criptomoeda, que é muito mais comum até, ele vai comprar lá um token ou uma cripto, e ele vai segurar esse ativo de acordo com o que a técnica diz. Então ele é muito técnico, ele vai muito na análise técnica. O que é uma análise técnica? Ele analisa gráfico. Ele vai olhar as condições, o que o gráfico está dizendo para ele, e o gráfico ele vai variar. O comportamento do gráfico, a oscilação do gráfico vai variar desde minuto até o gráfico mensal. Só que o trader ele trabalha em curtos espaços de tempo. Então ele vai trabalhar com um gráfico de 1 minuto, um gráfico de 5 minutos. O day trade, ele vai trabalhar, o day trader, né? Ele vai trabalhar com o gráfico do dia. Então ele pode utilizar ali o gráfico bem curtinho, o gráfico de 1 hora, o gráfico durante o dia. O objetivo dele é o quê? É comprar um ativo e vender mais caro. Comprar no valor e vender mais caro e fazer um lucro ali. Isso vai acontecer sempre? Claro que não. Tem um estudo da FGV, eu acho que esse é o que mais gera, o que mais embasa a polêmica sobre os traders, que diz que apenas 5% de quem é trader consegue alguma lucratividade nessa atividade. E quem ganha dinheiro de fato está entre 1 e 2%. O estudo foi feito com um pouco mais de 1.000 pessoas, com mil membros, né, com 1.000 pessoas que estejam no mercado financeiro fazendo operações de compra e venda. E aí, isso me gera uma certa dúvida, porque será que dessas 1.000 pessoas, todas elas podem ser consideradas traders? Por que eu tenho essa dúvida? Porque o trader, de fato, ele demora muito tempo para ser um trader. A gente pode dizer que o trader ele é um profissional do mercado financeiro. Ele opera o mercado financeiro, ele é um operador do mercado financeiro. Quando a gente fala operar, eu não estou simplesmente usando o termo de uma forma subjetiva. É como um médico. O médico ele opera, ele faz cirurgia. E aí, essa analogia, ela é adequada por quê? O trader, para operar o mercado financeiro, ele precisa de muito conhecimento. Mas é muito conhecimento mesmo. Então não é qualquer pessoa que vai ser trader. Aquele cara que está lá na rede social perguntando qual ativo, ou dizendo que vai entrar num determinado ativo porque acha isso, acha aquilo, dificilmente ele é um trader. As pessoas que entraram no mercado financeiro nos últimos meses e já entram com essa intensidade, com essa ideia de comprar um ativo agora e daqui a um mês já ter uma alta lucratividade, essa pessoa não é um trader. São meros especuladores. E assim, essas pessoas têm um valor para o mercado, porém, faltam a elas o conhecimento. E o trader, ele é baseado em conhecimento. Existem alguns nomes aí no mercado financeiro que têm um conhecimento, assim, uma coisa surreal, absurda. E o nível de estudo dessas pessoas é muito alto, como um médico.
Então, ser um trader exige uma formação, não uma formação formal. Você não vai fazer uma faculdade para trader. Porém, o estudo que um trader necessita é do nível de alguém que é graduado. Inclusive, existe uma escola para isso, tá? Existe uma pessoa importante do mercado financeiro que tem uma escola, uma universidade que forma traders. Inclusive, a plataforma dessa escola é utilizada para que as pessoas possam operar o mercado lá com o dinheiro dessa plataforma e ficar com uma parte da lucratividade. Então, assim, a ideia preconceituosa em relação ao trader é uma ideia ruim. É uma atividade que deve ser recomendada como a atividade de investir? Aí a gente pode questionar. Eu acredito que não é uma atividade fácil de se recomendar. Porém, é preciso orientar. E é importante falar isso do trader, porque não é qualquer pessoa que vira trader. Não é. Existe uma ciência por trás da atividade de trader. Esse profissional, ele atua no mercado financeiro como a principal atividade dele. Ele trabalha com o mercado financeiro. E aí, parte do que ele ganha, ele pode utilizar para investir. O que eu quero dizer com isso? O trader, ele não é necessariamente um investidor. Ele é um profissional. Ele não é meramente um investidor. Ele não está ali apenas investindo. Ele está numa atividade, como um comerciante ou como um médico. Ele tem o capital utilizado dele, que é o dinheiro que ele usa para comprar os ativos. Ele tem o conhecimento dele, a técnica dele, foi aquilo que ele aprendeu para poder operar o mercado. E ele tem o retorno ou o prejuízo. Isso faz parte de quem trabalha de uma forma autônoma, né? Porque o trader ele não vai ser contratado por uma empresa para operar o mercado e ganhar um salário fixo por isso. Pelo menos eu nunca ouvi falar disso, tá? Pode ser que exista, nunca ouvi falar. Existem profissionais, principalmente no exterior, que operam até o mercado de renda fixa. Os ativos de renda fixa tem lá a marcação a mercado, né? Uma marcação diária que oscila, e muitos operam o mercado dentro da renda fixa. E para isso se exige muito conhecimento. As técnicas para ser trader são técnicas muito apuradas. Elas medem o comportamento das pessoas no mercado financeiro. Não são técnicas subjetivas, são técnicas objetivas. Você traçar lá um gráfico de Fibonacci, traçar no gráfico a linha de Fibonacci, por exemplo, aquilo tem indicadores de milhares, milhões de pessoas que estão seguindo a mesma técnica. Então tem sentido você utilizar isso. Não é que você está usando a técnica ou está olhando para o gráfico como se o gráfico fosse um organismo digital que tem uma vida própria. Não é exatamente isso. A vida própria desse gráfico digital reflete a vida das pessoas fora desse digital. As pessoas estão pensando e na expectativa de uma determinada marcação utilizada no gráfico, e essa marcação tende a acontecer. Se ela tender a acontecer, as pessoas vão tomar uma atitude. E essa atitude gera aquele resultado. E aí, como você tem milhões de pessoas nessa expectativa, algumas vão para um lado, outras vão para outro lado. Isso vai gerar o lucro ou prejuízo. Então tem um contexto por trás da atividade de trader. O outro lado está o holder. O holder é aquela pessoa, o holder vem do inglês, né? Tem a ver com a espera, ou guardar, né? Tem a ver com trancar, tem um termo específico do inglês, não me vem na cabeça agora, mas tem um termo que tem muito a ver com isso, com guardar, com esperar, com trancar. Então, o holder é aquele que ele pega o dinheiro dele, o capital que ele tem para colocar no mercado financeiro, ele adquire os ativos financeiros e espera. E deixa o ativo financeiro render a ele, dar a ele a rentabilidade que ele espera. Essa rentabilidade vai variar da oscilação, da cotação do ativo, então aquele valor que ele pagou no ativo ele vai oscilar e vai ter um resultado futuro. E também na remuneração do ativo. Que remuneração é essa? Os dividendos que esses ativos geram e os juros sobre capital próprio que tem aqui no Brasil.
Então, isso vai gerar uma rentabilidade futura. Vai gerar um valor futuro. Esse valor futuro, que a gente visa um lucro nesse valor futuro, né? O objetivo é esse, mas ele pode ser também um prejuízo. Então isso se conecta com a atividade de trader também. Porque lucro ou prejuízo está no futuro. O que é necessário para se analisar esse lucro ou esse prejuízo, para se projetar esse lucro ou prejuízo? Conhecimento. O holder, ele se embasa em que conhecimento? Num conhecimento fundamentalista. Então ele vai pegar as técnicas de fundamentalismo, né? Os fundamentos. Então ele não faz uma análise técnica, ele se utiliza de técnicas fundamentalistas, de indicadores fundamentalistas. Esta é a palavra certa, indicadores. Ele vai pegar o que os números, o contexto de um determinado ativo tem e vai projetar se aqueles indicadores lhe darão essa rentabilidade futura. E aí esses indicadores são diversos, né? Tudo a característica de um determinado ativo. Se a gente estiver falando de mercado de ações, a gente vai pegar os indicadores de uma determinada empresa, né? A lucratividade dela, a dívida, o mercado que ela atua, a concorrência que ela tem, a margem de lucro. São todos indicadores fundamentalistas que dão ao investidor holder a base para ele escolher um determinado ativo. Então, quando um holder coloca o dinheiro dele no mercado financeiro, ele está pensando nesse fator. O fator tempo. Ele vai deixar lá e vai deixar o tempo correr. Dentro desse fator tempo, tem um outro fator que interfere no resultado final, que é chamado de juros compostos. É o juro sobre o juro, que seria a taxa que o investidor está ganhando periodicamente, nas frações de tempo. Então, por exemplo, comprou-se um ativo hoje, daqui a um mês ele teve uma valorização, pagou um dividendo, e isso deu uma taxa de rentabilidade, vamos supor aí 10%. No mês seguinte, você pode ter de novo uma nova rentabilidade, valorizou mais um determinado valor, pagou mais um dividendo, mais um juro sobre o capital próprio. E isso teve uma nova taxa. Essa taxa se soma à taxa do mês anterior. Isso a gente chama de juros compostos. Essa composição, ao final de um período, não ao final, mas no decorrer de um período, vai trazer uma rentabilidade. O holder, ele sempre estará pensando em prazos longos. O prazo longo de um holder é 10, 15, 20 anos, 30 anos. Não dá para pensar em ser holder por menos de 5 anos. Aí tem aquelas pessoas que vão dizer, eu vou holdar aqui um ativo por 6 meses. Isso é praticamente um trade. Entende? A ideia de holder no mercado financeiro, o conceito tradicional de holder é longo prazo. Aí vamos usar aqui exemplos de mercado financeiro que são praticamente opostos em contextos, mas que ilustram isso. O Bitcoin. O Bitcoin, para quem é holder, só trouxe lucro. Quem comprou o Bitcoin lá em 2008, 2010, vamos colocar aí, uma data mais sólida, e guardou até hoje, só teve lucro. Qual o prejuízo que essa pessoa teve? Só teve lucro. Claro que se no meio do caminho ela inventou de tradar, ela pode ter tido mais lucro ou pode ter tido prejuízos. Uma pessoa na renda fixa que comprou um ativo lá em 2010 também, vamos colocar aí, e esse ativo previa pagar para essa pessoa algo em torno de 10, 15% e guardou esse ativo, ela também só teve lucro. Então a gente está falando de um ativo extremamente volátil de renda variável e de um ativo de renda fixa, com extrema segurança, que só trouxe lucro. Então o holder, ele tende a ter um resultado melhor do que o trader. Tende a ter, não quer dizer que vai ter. Tem holder por aí que vai investir em ativo de risco e vai perder dinheiro. Então, essa questão da polêmica envolvendo o trader, ela é muito relativa. Ela depende muito do conhecimento técnico e dos ativos escolhidos. E uma coisa está diretamente ligada à outra. Tudo tem a ver com aquela palavrinha mágica que eu sempre procuro martelar quando trago um conteúdo. Conhecimento. Conhecimento é tudo. Se você quer ser um trader, vai estudar, vai se preparar para isso. Mas tem que esperar para começar a entrar no mercado financeiro? Não.
estude bons ativos, já coloque algum valor lá e vai estudar, vai procurar, vai buscar informação a respeito da atividade. Se você quer ser um holder, a mesma coisa. Estude, busque informação, busque os fatores fundamentalistas. E assim, colocando dinheiro dentro do conhecimento, a chance de se perder dinheiro é menor. Se minimiza os riscos. Espero que com esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho aí sobre essa diferença entre holder e trader. Eu acho que é uma coisa importante, porque muita gente nova está entrando no mercado financeiro e confunde essas atividades. Geralmente quem entra sem muito conhecimento tende a querer ser trader e acaba tendo alguma frustração no meio do caminho e isso gera o preconceito, né? Quem está há mais tempo tende a buscar o holder, tende a buscar a atividade de holder por ver que ela traz um resultado melhor. Bom, vou deixar o vídeo muito longo, terminando por aqui. Peço aí quem sentiu que tem um valor aí no conteúdo, que se inscreva no canal, deixe o seu like, faz um comentáriozinho aí, se você compreendeu, diz pra mim aí o que você é, o que você quer ser dentro do mercado financeiro, holder ou trader, ou quer ser os dois, porque o trader pode ser um holder, isso é prático. Então, vamos interagir aí, pessoal, quem puder compartilhar o vídeo também eu agradeço, e é isso aí, bora se pagar.